Quem gosta de ter emoções? Adrenalina? Hã? Todo mundo gosta de ter emoções, certo? Todo mundo, sabe, é muito em voga isso. Eu sinto, eu quero, eu gosto. O que a gente vai abordar hoje é se emoções são fundamental. Muitas vezes, quando a pessoa vai fazer alguma coisa, ela faz porque ela gosta. Geralmente, as pessoas buscam prazer. Quem estudou Freud sabe que o Freud falava que o ser humano está constantemente em busca de prazer, de emoções. E o que a gente vai ver hoje é se pela Parashá dessa semana, Tetzaveh, se realmente esse é o foco da Torá. Levantem a mão para responder. Qual é o versículo mais importante da Torá? Quem sabe da reza, da Torá? Alguém tem algum? Bereshit bara Elokim, que Deus criou. Muito bem. Algum outro? Qual é o versículo que a pessoa tem que ler e falar, puxa, isso é Deus, isso é Torá, esse tem que ser o meu foco? Amidá, pode ser a reza, que a gente louva e pede, agradece a Deus. Saibam que no Midrash tem uma discussão, os rabinos foram discutir qual é o principal passuco, versículo da Torá. Então um rabino falou, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. Nós sabemos que esse versículo que declara nossa crença em Deus, nossa crença na unicidade de Deus, ele foi recitado por pessoas que iam ser jogadas na câmara de gás, são recitados por pessoas quando estão no leito de morte, são recitados por pessoas que estão extremamente emocionadas também. Quando Yaakov encontrou seu filho Yosef no Egito, ele recitou esse versículo. Então, tem um rabino que ele fala que o passuco mais importante é esse que declara a crença e a unicidade em Deus. Um outro rabino fala não. Como dizia Hillel Azaken, o principal versículo da Torá é Ve'ahavta lerecha kamocha. Amarás ao próximo como a ti mesmo. A gente sabe, isso é a grande regra da Torá. Como disse Hillel, que você não gosta que façam a ti, não faça para os outros. Essa é a regra da Torá, o resto é só explicação. Então, na visão dele e de outros rabinos, amar o próximo é o principal versículo da Torá. E aí, tem uma terceira opinião, que é um versículo que está nessa Parashá, e está na Parashá também de Pinchas. Você oferecerá um cordeirinho de manhã e um cordeirinho à tarde. Um cordeiro de manhã, um cordeiro à tarde. Esse é o principal versículo da Torá. Alguém está emocionado aqui com isso? Uau! Um sacrifício de manhã e um à tarde. Não? Ninguém? Eu estou. Ninguém está. Estou sozinho nessa. Amar a Deus. Muita gente se inspira. Amar o próximo. Também. Um cordeirinho de manhã e um à tarde. Tá bom. E é interessante, a gente tem que avaliar por que essa é a conclusão, na verdade. Por que essa opinião diz, Ben Paz ele chamava, por que ele diz que esse é o principal versículo e por que ele ganha a discussão? Existe um paradoxo muito grande no judaísmo. Eu já falei, acho que semana passada, e eu gosto sempre de repetir. Tem o judeu cardíaco, né? O judeu que fala, não, eu tenho no coração, eu sinto, então vai chegar Purim, eu gosto, eu vibro. O judaísmo, ele quer que a pessoa curta o judaísmo, tá? É importante, por exemplo, o Shabbat. Shabbat, eu tenho que ter prazer. Eu tenho que comer coisas gostosas, eu tenho que me alegrar, eu tenho uma alegria, um bar mitzvah, um brit, eu tenho que, como chama a seudá, a refeição feita numa alegria, seudat mitzvah, é uma mitzvah, estar alegre, sentar e celebrar. Pesach, a gente tem que sentir a liberdade.
Então, o judaísmo ele demanda sentimento. Por outro lado, vem um versículo, o principal versículo da Torá, e mostra como o contrário, tem que ser mecânico. Porque esse versículo que fala do sacrifício da manhã e à tarde é um sacrifício chamado Tamid, Korban Tamid. Tamid quer dizer sempre. Era um sacrifício que nós sempre oferecíamos, todos os dias, igualzinho. O dinheiro para pagar esse sacrifício vinha de todos os judeus, por isso que a gente dava meio shekel por ano. Hoje em dia a gente dá em Purim, na véspera de Purim, 3 moedas de meio. Então o real não tem meio real, mas são 50 centavos. O dólar, as moedas antigas tinham half dólar, né? Então é meio. Então a gente dá, e desse dinheiro vinha para pagar esse korban, era de todo mundo. E não é nada emocionante. Hoje em dia, como que a gente faz esse sacrifício? Rezando. Reza de manhã e reza à tarde. Essas duas rezas estão no lugar desse sacrifício. E aí a gente vê que por um lado tem que ter emoção, por outro lado o judaísmo é extremamente mecânico. Qualquer um que faz uma mitzvah todos os dias ou toda semana fala, primeira vez eu estava todo emocionado. Eu me lembro quando eu pus tefilim na primeira vez. Eu levei acho que meia hora só para enrolar o tefilim. Aí põe na cabeça, olha no espelho 50 vezes para ver se está na posição. Toda uma emoção. Como que coloco hoje, quase 30 anos depois, tic-tac, põe, né? Meio mecânico. Qualquer mitzvah, ela se torna mecânica. E é normal as pessoas reclamarem, poxa, mas é assim que eu sirvo Deus, sendo mecânico, sendo a vela de Shabbat tic-tac, assim? A gente vê desse versículo que é importante ser mecânico também. Então, qual é a prioridade aqui? É um paradoxo porque a resposta final é que os dois são importantes. O que a gente mais escuta quando vai pôr tefilim nas pessoas, tá na praça, eu estive agora, eu comentei semana passada em Israel, e eu queria colocar tefilim em algumas pessoas que estavam no meu grupo, não estou afim, hoje não. Outro, eu não acredito nisso. Eu também não acredito em remédios, mas eu tomo quando precisa. Então, existe muito não estou afim. O judaísmo hoje em dia, infelizmente, não só o judaísmo, mas muita coisa da nossa vida é eu estou afim e não estou afim. O que a gente vê daqui? Que estar afim ou não importa. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E a verdade é que se a gente olha no nosso dia a dia, na nossa vida, você não está afim de fazer tudo o que você tem que fazer. Pagar plano de seguro, alguém gosta? Não. Eu amo, ainda mais quando eles têm o reajuste, né? Boa tarde. É emocionante. Não, a emoção é quando chega a conta do cartão de crédito, né? É emocionante. Mas a verdade é, quem está afim de levantar de manhã e ir trabalhar? A não ser que o trabalho seja muito legal, como dizem, né? Trabalha com o que você ama e você nunca trabalhará na tua vida. Tudo bem, mas não é a realidade para a maioria. Então, o trabalho, por que a gente levanta e vai trabalhar? Porque a gente sabe que não é opcional. Família também. A necessidade. É necessário. Família também. Casal. Vamos lá. Tem o marido e a mulher. A gente já discutiu da outra vez a emoção no começo do casamento. E é legal. Comprar presente. Eu lembro no primeiro ano, todo mês eu comprava alguma coisa para minha esposa de mêsversário de casamento. O problema não é quando começa. Mêsversário. E todo Shabbat tinha... Ela tem até hoje os cartõezinhos. Eu tinha uma floricultura perto de casa que era boa. Então, cada semana eu me esforçava para escrever um cartão diferente. Muito lindo. Muito linda. Só não me pergunta se hoje em dia eu faço isso. Eu parei porque ela fazia eu cuidar das flores. Brincadeira. Lembro. Sim. 3 de março de 2009. Virou a senha do meu cartão. Senão...
Não, aniversário da minha esposa, melhor. O que acontece? No começo, é emocionante e é legal. É importante essa fase de namoro depois do casamento, né? Mas a gente sabe que não é realidade. E Baruch Hashem, hoje, fazer 17 anos, não é igual, né? Se eu aparecer com um buquê grande em casa, ela vai falar, o que você aprontou dessa vez, né? Então... Alguém se identificou aqui? Tudo bem. Deixa abaixo, deixa quieto. Ele namorou toda semana de Shabbat. Então eu cheguei para ele e falei, olha, uma florzinha que vai te deixar tão feliz como isso. E você não olha que tem compra, nunca mais tem uma flor, você vai. Compra uma de plástico. Ela é bonita, dura. Pelo menos, bom. Então o que acontece? Na família, a gente sabe que tem que ser automático também. E nem sempre a gente faz as coisas que a gente quer fazer. Meu filho tem uma prova. Vamos estudar? Trabalhei o dia inteiro. Estou cansado. Baruch Hashem já sai da escola há muitos anos. Mas tá bom, tem que sentar e fazer. Nós fazemos mesmo não estando afim. Tá? É importante. E com a espiritualidade? Rezar. Aí não. Hoje não. Ué, mas quando você não está afim de comer, não come também? Porque tem que manter a saúde, não toma remédio quando tem que tomar, não faz exercício porque tem que fazer. Eu pessoalmente sou muito chato para exercício, muito. O médico falava, não, você tem que fazer alguma coisa. Eu tenho uma regra, exercício eu me divirto ou eu aprendo alguma coisa. Ficar puxando peso, que não é nem divertido e não aprendo nada. Então eu sempre fui muito crica com isso. É uma hora que a gente percebe, né? Colesterol em cima, diabetes. Eu cheguei na fase crocante, né? Que você se mexe e faz creque. Então, a ideia é que eu sinto que eu preciso. Agora não tem como escapar, então esteira, tem que pegar esteira. Por quê? Porque não é opcional. Por que com a espiritualidade a gente encara que sim é opcional? Hoje eu não estou afim, hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou cortar a reza pela metade. Então, existe uma solução para isso. Embora a aula hoje vai focar que mesmo ser repetitivo não tem problema, mas o que eu sempre falo na reza é você falar com Deus. Essa é a mitzvah de rezar, tá? Agora, as pessoas perderam um pouco a capacidade de saber como falar com Deus. Por isso se fez o Sidur. O que eu sempre sugiro é o seguinte: pega uma parte da reza e se inspira nela. O resto, faz que nem papagaio. Olá, boa tarde. O resto da reza faz que nem papagaio. Blá, 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 não tem problema. Mas pega uma parte que ela vai falar com você naquele dia. Um dia pode ser o Baruch Shamar, que fala como Deus criou o mundo pela fala, etc. O outro dia pode ser o Aleinu Lechabeach. Então você já reza tudo, Aleinu é no final. Reza tudo porque tem que fazer, que nem tomar vacina, tem que. E o final você fala, isso eu vou parar e sentar e estudar. Baruch Hashem, existem várias aulas sobre a reza. Então, amanhã eu vou focar em tal ponto, numa brachá da manhã. Tem as birkotas shachar, as bênçãos matinais. Eu vou focar em uma. Que Deus não me fez escravo. Foca nela, entenda o que está por trás. E aí vai fazer sentido para você. Amanhã já não vai mais fazer sentido. Ou já... quantas vezes você consegue pensar a mesma coisa na mesma parte da reza? Troca, depois você volta. Você sempre aprende alguma coisa, sabe? A gente estuda a Torá. O Salmo também é muito diferente. Salmo é um pouco diferente, por quê? Porque o Salmo é reza e estudo. Ele tem o valor das duas coisas separadas. E ele tem uma potência muito grande dentro dele. Então, a gente falou espiritualidade também. Tem que fazer porque tem que fazer.
O Corban, quando ele está na... Deixa eu voltar. O Corban, quando ele está na Torá, qual é o contexto? Nós estamos lendo sobre o feitio do tabernáculo. Tá? Semana passada a gente viu sobre os grandes utensílios, essa semana sobre as roupas dos sacerdotes. E num dado momento vem o Corban inaugural. Como eles inaugurariam o tabernáculo e o sacerdócio. E aí o Cohen ele é instruído sobre o Corban Tamid, só para a gente encontrar onde está na Parashá. O que é importante lembrar é que, embora tenhamos muitas mitzvot enormes na Torá, maravilhosas, Superman, a Torá não foca em criar heróis de palco, quer dizer, personalidades. Temos muitas, mas o que a Torá mais aprecia são pessoas de base. Quer dizer, aquela pessoa que você sabe, você pode contar com ela para o que der e vier, porque é uma pessoa que tem rotina. Uma pessoa que espiritualmente não tem rotina, um dia está super elevado, no outro dia está para baixo. É bom. Eu me inspirei no Yom Kippur. É muito bom isso. Mas todo mundo sabe que a inspiração de Yom Kippur não dura muito. Eu não conheço uma pessoa que se inspirou no Yom Kippur 5 meses atrás e está até agora naquela vibe da Neilá no final do jejum. Se alguém tiver, eu conheço bons terapeutas, porque não é normal, tá? O que o judaísmo preza é exatamente constância. Tem que ter uma linha reta na nossa vida, algo que eu não vou abrir mão. Por quê? Porque se você tem alguma coisa constante, não importa o que aconteça na tua vida, aquilo vai se manter. Existe um termo que o Rebbe usa muitas vezes sobre estudo da Torá, por exemplo, Kviut Benefesh, uma coisa que está fixa na tua alma. Isso quer dizer o quê? Se você colocou que você vai estudar 5 minutos de Torá por dia, significa que num dia que você trabalhou muito, e você está exausta, e você chega em casa e quer deitar a cabeça e chumbar, você não vai fazer isso antes de estudar esses 5 minutos. Mas eu não estou afim. Tudo bem. Mas é uma coisa que vai continuar com você para sempre. E aí por isso que uma decisão dessas não pode ser enorme. Não, eu vou estudar todo o Talmud em 1 ano. Estudar umas 8 páginas por dia para isso. Vamos lá, vai durar 1 dia, talvez 2, impossível. O que a Torá preza é algo pequeno, que é esse sacrifício que na verdade não era um show. E ele era oferecido, muitas vezes as pessoas ainda estavam dormindo. Ou da tarde era oferecido, as pessoas ainda estavam trabalhando. E ainda assim, ele estava acontecendo. Não importa quem está vendo ou não. E por isso mesmo, que quando a gente vê no Midrash, que a gente falou das discussões dos sábios, qual é o maior versículo? Amar a Deus, saber que Deus existe, Shema Israel, amar ao próximo, Ve'ahavta, é muito importante. Falou, amar o próximo é uma regra fundamental da Torá. Reconhecer Deus, que Ele é o primeiro dos 10 mandamentos. Unicidade de Deus, não tem idolatria. Mas ainda assim, é uma coisa que depende do sentimento. Amor ao próximo. Eu amo todo mundo. Tem dias que mais, e outros dias mais ainda. Certo? Como se diz que o Ayam Yom recentemente trouxe que você deve amar uma pessoa que você nunca viu como uma pessoa que é teu próximo. Alguém que você nunca viu, você tem que amar como alguém que é próximo. Hoje em dia mudou. Você tem que amar alguém que é próximo como alguém que você nunca viu. Porque amar alguém que é próximo hoje em dia está difícil. Mas a verdade é, até entre casais, o marido ama a esposa ama o marido. Tem um dia que mais, outro dia menos. Tem um dia que ele está irritado, ela está irritada, então é mais difícil ele sentir isso. Ele sabe que no fundo ele ama, esperamos, mas o sentimento, o amor, o ódio, ele é variável, ele é fogo de palha. Por isso que a gente falou naquele outro shiur, paixão não existe, existe por um tempo, no máximo 2 anos, depois disso se transforma em outra coisa, é variável. Não é constante.
Então, para eu pegar o principal versículo da Torá, eu tenho que ter certeza que é uma coisa que eu vou ter hoje e vou ter amanhã, que é o Corban, que é o sacrifício que faziam. O Cohen, o sacerdote, pode ser que ele não estava nem a fim de trabalhar naquele dia, mas o sacrifício vai ser feito. Então o Tamid, esse sacrifício, ele traz para a gente a estrutura necessária para você poder sentir alguma coisa. Então, voltando ao casal, quando o casal tem um costume diário, eu lembro meu avô me contou que ele tinha uma regra, que ele nunca ia dormir brigado com minha avó e não existia bater porta, tá? Ele mandou arrancar, provavelmente. Não existia bater porta e não existia falar vou embora. São regras bonitinhas, românticas, até a gente querer quebrar elas, né? Mandar as favas. Então ele falou que não existia ele ir dormir sem falar com minha avó. Tinha que falar alguma coisa, e sempre uma coisa positiva. Qual é o assunto dessa regra? Mesmo num dia que eu não estou afim, ela tem que acontecer. É que nem um pacto. O que é um pacto? Brit Milá. Um pacto que nós fizemos com Deus. Para que serve um pacto? Vocês sabem? Quando que eu vou fazer um pacto com alguém? Então eu sou teu amigo, vamos fazer um pacto que nós sempre seremos amigos, ou nunca faremos mal um para o outro. Qual é a força do pacto? Se ele já é meu amigo, óbvio que eu não vou fazer mal. É porque talvez um dia já não vai ser tão mon chéri, né? Não vou tanto querer estar próximo. O pacto está acima disso. Então o pacto é aquilo que a gente faz, kviut benefesh, fixo na alma, que vai trazer a estrutura necessária para poder sentir algo em cima disso. Então, às vezes o mais importante da nossa vida não é o que mais nos emociona. Pelo contrário, é aquele basicão, mas é aquele basicão que sustenta a gente. Tanto que o Beit HaMikdash, o templo, foi destruído. Porque as pessoas não tinham moral e ética. E, no entanto, esse sacrifício a gente continua celebrando ele com reza todos os dias. Para lembrar como essa regra, de eu ter regra na minha vida, de eu ter uma estrutura espiritual, vai poder levar a gente de uma destruição para uma construção. Tem que ter isso. Você não imagina, se nós não tivermos mitzvot diárias, então para que vai ter que reconstruir o templo? Para que tem que chegar Mashiach? Já não tem povo. E por fim, essa estrutura mostra para cada um de nós quem nós somos realmente. Se eu tenho algo fixo, esse algo fixo sou eu. Como você sabe se um Bachur Yeshiva, um estudante da Yeshiva, é alguém sério ou não? Você vai na Yeshiva e o rapaz está lá, balançando que nem uma britadeira e cantando e disse, chamar e disse, ele na hora da reza ele chacoalha mais que chocalho em Purim. Uau! Que fantástico esse jovem, não? Bonito, cara envolvido. Isso quer dizer que ele é sério? Não, ele está concentrado, é verdade, mas isso é seriedade? Ele é assim? Não. Faz o seguinte, vai dia 29 de dezembro, vai na casa dele e vê como ele está. Se ele está com um livro também estudando, esse é um cara sério. Mas se ele está, de boné para trás e falando, mano, né, sujou, é bom que ele está na yeshiva, ele está sério. Mas esse é ele? Esse é ele? Não, é um cara que sabe onde ele tem que aprimorar. Relacionamentos é a mesma coisa. Quando o marido está com a esposa, ele está todo comportado. Quando a esposa não está, ele está com a antena ligada, né? E vice-versa, tá? Só para a gente não falar só mal dos maridos. Então o que acontece? Você sabe de quão séria é uma pessoa pelo Korban Tamid, por esse sacrifício dele todo dia. Então é verdade, ele está de férias, coitado do jovem, ele tem que estar estudando igual na Yeshiva? Não.
Mas se ele separa do dia dele para estudar mesmo nas férias, porque tem muitos alunos que não querem ver livro nas férias, né? Eu vi final de ano as crianças rasgando livros, e para mim isso é profanar, é blasfêmia isso, estragar um livro. Mas isso mostra que o ano todo que ele estudou bem, ele estudou não pelo interesse no estudo, mas por alguma coisa, para não levar bronca e etc. Então é importante a gente focar no que é mecânico também, porque o mecânico mostra, se você todo dia de manhã acorda e fala o Modéani, agradece, todo dia, mesmo quando você dormiu mal, isso mostra que você é uma pessoa agradecida, você tem uma conexão com Deus. No dia que eu não estou afim, eu não falo nada? Então se conheça melhor. Coisas pequenas são que realmente marcam a nossa vida e a vida de todo mundo. Coisas grandiosas vêm e vão, que nem na entrega da Torá, Deus se revelou e não durou nada, porque veio uma coisa de cima. Eu escutei uma história muito, muito bonita, que mostra pra gente a importância de um gesto muito pequeno, constante. 500 anos atrás, na Espanha, Inquisição, tinha uma família, eu vou falar o nome para vocês, vão ter que ir lembrando os nomes, aqui, exercício de memória. Tinha o pai da casa, Efraim, tinha 25 anos, comerciante, um jovem, cumpria a Torá e fazia tudo direitinho. Ele era casado com a Miriam, uma moça muito bonita de 22 anos, eles tinham um filho, Daniel, de 5 anos. Uma família típica judaica, bonitinha, sabe, comprometida. Teve uma vez na igreja local onde eles estavam, teve um discurso muito apimentado contra os judeus, como falam, não é apimentado, um discurso muito, muito antissemita. E aí o pessoal saiu da igreja, revoltado contra os judeus que mataram, etc., e foram atacar os judeus. Justo o Efraim estava trabalhando, ele escutou o pessoal gritando, ele fugiu, salvar a vida, e foi para a floresta. Enquanto isso, um personagem importante daquela cidade, Pedro, ele viu a Miriam e desejou ela. Falou, sabe o que? Está vandalizando tudo. Pegou a Miriam, falou, agora você é minha. Não se importou que ela era casada nem nada. E o Daniel, o pequeno Daniel, ele estava com uma cuidadora, era cristã, católica, e essa cuidadora viu o que estava acontecendo, falou, vou salvar a vida do menino, e entregou para um padre, algo assim, para cuidar do menino, né? Porque os judeus não iam conseguir mais cuidar. Então, nesse ataque, a Miriam foi perdida, foi para o Pedro, o Daniel foi parar numa igreja, e o Efraim estava foragido na floresta. 3 dias depois, pegaram ele e falaram a famosa frase, ou a cruz ou a espada. Ou você se converte, ou a gente vai te matar. Aí ele ficou com medo e aceitou a cruz. Falou, sabe o que? Eu vou me converter. Claro que por fora, só de forma externa, mas ele salva a vida. Então, para forçarem ele a mostrar que ele era convertido, mandaram ele se casar com uma moça não judia. E ele procurou uma moça, encontrou uma moça muito bonita, mas que era estéril. Por que ele fez isso? Ele queria garantir pelo menos que não teria filhos com ela. E aí cada um foi para um lado. O Efraim, ele foi parar em Málaga. O Pedro com a Miriam foram para Barcelona. E o Daniel foi com padres, foi para Sevilha, e eventualmente ele foi adotado por um ministro muito importante que não tinha filhos, adotou ele. E claro que eles mudaram o nome. Então, vamos lembrar, pessoal, o Efraim, ele se tornou Antônio, a Miriam se tornou Betina e o Daniel se tornou Afonso. Então, quem era antes pai, mãe, filho, Efraim, Miriam e Daniel, se tornaram Antônio, Betina e Afonso. E cada um numa cidade separada. Claro que um não sabia o que aconteceu com o outro.
Passaram-se 15 anos. Em Madrid, foram celebrar uma festa do rei, do imperador. Era uma festa que todos foram convocados. E era um momento, né, de oba-oba entre todos. Era uma festa que durou um mês. E todas as pessoas importantes da Espanha foram para Madrid celebrar. Então, por acaso, numa mesa, Deus fez acontecer que numa mesa sentou o Alfonso, o Antônio e a Betina. Cada um com seus respectivos pares. Quer dizer, na verdade, o Antônio, o Efraim, estava com a esposa estéril dele. A Miriam, Betina, estava com esse Pedro, e ela também não tinha engravidado, porque ela tomava coisas que impediam a gravidez. E o Daniel, eu também preciso ler para lembrar os nomes, o Daniel Alfonso, ele estava com a mãe dele, porque o pai, Alexandre, ele era um ministro muito importante, foi trabalhar, foi para a França. Então o Daniel, eu estou encurtando um pouco, mas o Daniel foi com a mãe para essa festa. E Deus fez com que os três sentassem na mesma mesa. E aí você tem as danças, e essa esposa do Efraim, a nova esposa, era maravilhosa, muito, muito bonita. Então o marido da Miriam, o Pedro, ficou de olho nela, né? Opa, isso aqui está melhor que novela das 6 ou das 8, nem sei que hora passa a novela. E aí chegou uma hora da dança, o Pedro chegou lá para esposa do Antônio, do Efraim, falou: quer dançar comigo? Sim, por que não? Oba, oba. Então eles foram dançar, e o Efraim chegou para Miriam, usar os nomes em hebraico, não lembro mais fácil. O Efraim chegou para Miriam e falou: você me honraria com uma dança também? Ela topou. Então eles foram dançar. Quê? Não. Seria, mas eles não, né, na teoria não sabiam um do outro. Então eles foram dançar, o Daniel está lá com a Miriam dançando. Enquanto a música está acontecendo, ele pega e canta uma melodia, uma outra melodia. Que melodia é essa? A Miriam, sempre que ia colocar o Daniel para dormir, cantava uma musiquinha, um poema: deite, deite, meu filho, que a estrela está brilhando, alguma coisa assim. Então ele começou a murmurar. E aí a Miriam solta como fala? Um suspiro, isso. Ela dá um suspiro assim profundo. E aí o Efraim pergunta: por que você suspirou? Ela disse: essa melodia que você cantou me lembra músicas passadas. Ah, é? Que música é essa? Ela fala: não, é um segredo meu. Então Efraim diz: se eu te contar o teu segredo, você vai confirmar se é isso ou não? Ele falou: sim, por favor. Então ele começou a murmurar a música com as palavras em hebraico: criança, criança minha, deite que a estrela está brilhando. Quando ela escutou isso, ela começou a tremer, chacoalhar, falou: peraí, é você, Efraim? Ele falou: sim, sou eu. Ele estava sem barba, ele tinha reconhecido ela, mas homens mudam um pouquinho mais, tinha barbão antes, tirou a barba, foi obrigado. Ela falou: vou desmaiar aqui. Aí ele segurou ela bem firme, falou: não desmaia, porque vai dar ruim, se desmaiar vai chamar atenção. Ela: mas Efraim, como que a gente está junto, o que aconteceu? Então ele falou o seguinte para ela: se acalma, está acabando a dança, e vamos dançar juntos depois. Aí Miriam fala: mas quem falou que o Pedro, meu marido, vai deixar? O Efraim falou: não se preocupa, olha como ele está olhando para minha esposa, ele vai deixar, ele está rezando para isso. Então eles se sentam, né, esperam a próxima dança. Na próxima dança, o Pedro pergunta para o Efraim: posso dançar com tua esposa? Ele falou: por favor, seja meu convidado, vai, por favor. E aí, de novo, o Efraim está dançando com a Miriam, e ele fala para ela: olha, daqui a 3 dias, vai para Málaga, onde eu moro, dá uma desculpa para o teu marido, fala que a música foi muito intensa, você precisa relaxar, vai para Málaga, não vai para tua casa, quer dizer, passa na tua casa, pega as tuas coisas, joias, e vai para Málaga. E de lá a gente vai pegar um barco, África do Sul, e a gente vai fugir.
E aí a Miriam pergunta para o Efraim, mas e do Daniel, nosso filho, você tem alguma notícia? Ele falou, não tenho notícias, mas vai saber, a gente não sabe nem se ele está vivo ou não. Tá bom, então eles voltam para a mesa depois da dança. E quando vem a terceira dança, o Daniel vai para Miriam e fala, será que eu posso dançar com você agora? E aí ela fala, sim, claro, vamos dançar, né? Um jovem. Eles começam a dançar e o menino, Daniel, fala para a mãe, sabe, quando eu te vi, eu senti um amor enorme por você, mas não um amor de homem e mulher, eu senti algo como se você fosse minha família, sabe, coração batendo diferente. Aí a Miriam falou, será que esse é meu filho? Então ela fez que nem o Efraim fez antes, ela começou a murmurar aquela melodia. E aí aconteceu a mesma conversa, o Daniel falou, de onde você sabe essa melodia? É antiga? Se eu te falar de onde é, você me confirma? E ele falou as palavras, filho meu, durma que a estrela está brilhando, em hebraico. E aí, quando a mãe confirmou, foi a vez do menino quase desmaiar, falou, mamãe, e você sabe cadê nosso pai? Eu quero estar junto, cadê nosso pai? Ele é outro que está lá na mesa, esperando acabar a dança. Quando acabou a dança, eles resolveram inovar. Na próxima, última dança que teria no dia, falaram, vamos dançar em trio. Então, o Efraim falou para o Pedro, eu quero dançar com a tua esposa, Miriam ou Betina, e com o Daniel, com o Alfonso. Você gostaria de dançar com a minha esposa e com a mãe do Daniel? O Pedro, promíscuo que era, falou, opa, dançar com duas mulheres uma vez só? Claro, por favor, divirtam-se. Então quando eles foram dançar, eles combinaram que os três iriam para Málaga e eventualmente fugiriam, e realmente a história foi que eles conseguiram, foram para a África do Sul, foram para Israel e Tzfat, cidade cabalística, e lá, Baruch Hashem, eles se reuniram como família e tiveram mais filhos. Bonita história. Quem quiser escrever, mandar para Globo, para Record. Mas qual foi a salvação da história? Claro, Deus colocou eles juntos na mesa lá em Madrid. O que salvou a história? O que salvou a família? Aquela musiquinha que todo dia a mãe cantava para o filho. Não é uma música super romântica, mas é aquilo que marcou o menino. Quem marcou o menino, marcou o marido. É aquela musiquinha, não é? Claro, vela de Shabbat e tudo isso é muito importante. Mas a rotina, algo que talvez o menino já não aguentava mais escutar. Mas aquela musiquinha cantarolada é o que salvou. O que salva a nossa identidade judaica não é o grande Yom Kippur, o Pesach, é tudo muito importante. Vocês verem na Sichot, nos discursos do Rebbe de Lubavitch, toda vez que chega numa festividade, essa é a festividade mais importante do ano. Sempre vai ser assim. Pesach é mais, Purim é mais. Pode escutar o Rabino falar. Sempre. Chega Shavuot, festa do ano. Rosh Hashanah é a mesma coisa. Vocês podem gravar o começo de cada discurso, Yom Tov não pode, mas sempre vai ser igual. Mas a verdade é que o dia a dia, aquele pequeno gesto de cada dia, é aquilo que salva, é aquilo que fixa. Que possamos tomar uma decisão pequena a partir de hoje, nada muito grandioso. Um cordeirinho, fazer uma coisa, cordeiro deve estar caro agora, mas é uma coisa menor ainda. Uma moeda de tzedakah todos os dias, isso salva a nossa identidade judaica. Possamos ter cada vez mais mitzvot e cada vez mais estrutura espiritual. Chaim.